Pessoal, hoje, vamos homenagear atores e atrizes cuja partida não recebeu a atenção que mereciam. Em um mundo de notícias rápidas, algumas estrelas talentosas nos deixaram sem quase nenhuma fanfarra. Vamos relembrar suas impressionantes carreiras e os personagens memoráveis que interpretaram. Estão prontos para conhecer essas histórias esquecidas? Vamos começar. Número 1. Eman Walsh. Eman Walsh, uma estrela original de The Office. Só causou alvoroço na mídia quando morreu em 2024. Esse silêncio ensurdecedor em torno do falecimento de Walsh é um duro lembrete de como até mesmo as carreiras importantes podem desaparecer rapidamente da vista do público. Eman Walsh, no entanto, foi tudo menos uma estrela em decadência. Ele foi uma pedra angular da indústria do entretenimento desde a década de 1960. Um ator de personagens que conquistou seu espaço com papéis coadjuvantes marcantes. Seu rosto, reconhecível instantaneamente, foi uma presença constante em Hollywood por mais de 6 décadas. Para muitos cinéfilos, Walsh era o tipo que eles conheciam de todos os lugares. Foi uma presença constante em Hollywood por mais de 6 décadas. Para muitos espectadores, Walsh era o cara que conheciam de todos os lugares. Ele não era protagonista, mas suas atuações em filmes como Blade Runner, de Ridley Scott, foram marcantes. Sua interpretação do Capitão Brian, chefe de polícia em busca de replicantes, capturava a essência do filme. Sua expressão em frases como "Eu preciso do velho Blade Runner, preciso da sua mágica", foi memorável. Walsh admitiu sua confusão inicial. A química entre ele e Harrison Ford brilhava na tela, e sua expressão impassível em frases como "Eu preciso do velho Blade Runner, preciso da sua mágica" se tornou algo que podia ser citado instantaneamente. O próprio Walsh não teve problemas em admitir sua confusão inicial em torno do filme. Em uma entrevista de 2017 com o The Hollywood Reporter, que coincidiu com a estreia de Blade Runner 2049, ele confessou de forma hilária: "Não sabíamos o que dizer, pensar ou fazer. Nós não sabíamos que diabos tínhamos feito. O único que parecia entendê-lo era o Ridley." Essa anedota captura perfeitamente a personalidade realista de Walsh e seu senso de humor autocrítico. Uma qualidade que conquistou o carinho de Walsh, de seus seguidores e colegas. Sua filmografia se estendeu muito além de Blade Runner. Com mais de 200 créditos, ele conseguia mudar de gênero sem esforço. Ele era um verdadeiro camaleão, um ator de personagens simples, trazendo seriedade a dramas como Straight Time e Common People, e até mesmo adicionando um toque de fantasia em filmes familiares como Christmas with the Cranks. Ele era um verdadeiro camaleão, um ator de personagens no mais alto sentido da palavra. Feliz por elevar cada cena que enfeitava com sua presença. A dedicação de Eman Walsh ao seu ofício continuou até sua morte em 2024. Deixou um legado que se estende por inúmeros filmes e programas de televisão. Um testemunho de seu talento e versatilidade eternos. Embora os meios de comunicação não tenham inundado de obituários após sua morte, suas contribuições para a indústria do entretenimento merecem ser celebradas. Eman Walsh não foi um protagonista chamativo de Hollywood, mas foi um ator de personagens essencial, um intérprete confiável que deu vida a inúmeras histórias. Sua ausência deixa um vazio na indústria, mas é um ator que não se pode esquecer. Um intérprete confiável que deu vida a inúmeras histórias. Sua ausência deixa um vazio na indústria, mas é um ator que não se pode esquecer. Mas sua lembrança continua viva nos filmes que ele enriqueceu com seu talento. Número 2. James Kotick. Passou por uma quantidade quase ridícula de mudanças de formação, com uma única presença constante. A paisagem sonora em constante evolução. No entanto, um baterista conseguiu manter as baquetas da lendária banda alemã de hard rock por 2 décadas respeitáveis. James Kotick. Kotick se juntou aos Scorpions em 1996. Substituindo Herman Revel, e rapidamente se estabeleceu como uma força motriz por trás de suas poderosas apresentações ao vivo. No entanto, sua passagem pela banda teve um final tumultuado em 2016, quando foi demitido devido aos seus problemas com adição ao álcool.
A notícia da demissão de Kotak foi recebida com uma onda de decepção por parte dos fãs. Ele trouxe uma energia dinâmica ao som dos Scorpions, integrando-se perfeitamente ao seu estilo estabelecido e adicionando um toque do seu próprio estilo. O guitarrista Matthias Japs, em uma declaração pública após a demissão, ofereceu uma visão dos desafios que Kotak enfrentou, afirmando que havíamos chegado ao ponto, ou que ele havia chegado ao ponto em que simplesmente não valia a pena. Essas palavras ressoaram com uma profunda tristeza, reconhecendo o talento de Kotak, ao mesmo tempo em que destacavam os efeitos devastadores da adição, afirmando que havíamos chegado ao ponto, ou que ele havia chegado ao ponto em que simplesmente não valia a pena. Essas palavras ressoaram com uma profunda tristeza, reconhecendo o talento de Kotak, ao mesmo tempo em que destacavam os efeitos devastadores da adição. Apesar de sua saída dos Scorpions, Kotak continuou perseguindo sua paixão pela música. Ele encontrou um lar em sua banda, Reino Vem, onde ele tinha sido baterista antes de se juntar aos gigantes alemães. Reencontrar seus antigos companheiros de banda parecia oferecer uma sensação de renovação, e Kotak, segundo dizem, se jogou de volta na música com uma dedicação renovada. Seu companheiro de banda no Kingdom Come, Keith St. John, confirmou tristemente o falecimento de Kotak no dia 9 de janeiro de 2024, um dia após sua morte. John confirmou tristemente o falecimento de Kotak no dia 9 de janeiro de 2024. O dia depois de sua morte. A causa da morte não foi divulgada imediatamente. Mas St. John revelou que Kotak havia completado recentemente um programa de reabilitação. Esse detalhe ofereceu um raio de esperança, um testemunho da aparente luta de Kotak para superar seus demônios. Obviamente, ele passou por altos e baixos e, no final, parecia que realmente estava tentando se recuperar. A história de James Kotak mostra o impacto da adição no rock. Até mesmo para pessoas talentosas dentro do aparentemente glamouroso mundo do rock and roll. Sua bateria com os Scorpions deixou uma marca inegável em seu legado e sua dedicação à música era evidente. Em seu retorno ao reino dos céus. Embora os detalhes de sua morte permaneçam obscuros, a notícia de seu falecimento lançou uma sombra sobre a comunidade hard rock. No entanto, as contribuições musicais de Kotak merecem ser lembradas. Um testemunho do poder duradouro de um baterista que levou sua paixão a cada batida. Número 3. Charles D'Erco. Charles D'Erco, um ator veterano de personagens com mais de 100 créditos em seu nome, faleceu no dia 25 de fevereiro de 2024. Embora tenha continuado trabalhando de forma constante, até bem avançada a sua idade. Aparecendo ocasionalmente como ator convidado em programas como Max de Ver e Fantasy Island. A carreira de D'Erco foi amplamente definida por seus papéis icônicos em filmes dos anos 60 e 70. Para muitos cinéfilos, D'Erco era um rosto familiar, mesmo que seu nome nem sempre fosse o primeiro que vinha à mente. Ele tinha uma notável capacidade de se integrar perfeitamente em uma cena, interpretando uma ampla gama de personagens. Com uma intensidade tranquila que ressoava no público. Ele se destacou em filmes como Dois Homens e um Destino e O Golpe, interpretando papéis secundários memoráveis. Ele se destacou por seu trabalho ao lado de pesos pesados de Hollywood em filmes importantes como Dois Homens e um Destino e O Golpe, onde interpretou papéis secundários memoráveis como Foras da Lei e Golpistas. O talento de D'Erco ia além do âmbito dos faroestes tradicionais e dos filmes de assalto. Ele não tinha medo de assumir papéis pouco convencionais, como demonstra sua interpretação de arrepiar do assassino Papai Noel, no clássico filme de terror Silent Night, The Deadly Night. Essa reviravolta inesperada consolidou seu lugar na história da cultura pop, garantindo seu reconhecimento por uma nova geração de fãs. Ele apreciava a capacidade de escolher papéis que lhe eram familiares. E, embora as grandes convenções e eventos não fossem necessariamente a sua praia, ele sempre sentia uma profunda gratidão por aqueles que se conectavam com seu trabalho. Os últimos dias de D'Erco foram passados ao lado de seus entes queridos. Sua filha, em uma emocionante entrevista com a Entertainment Weekly, contou que pôde agradecê-lo por mostrar como viver a vida da maneira mais amorosa.
Essa emocionante homenagem diz muito sobre o tipo de homem que Dirk Kapie era além da tela grande. Um homem de família dedicado que deixou uma impressão duradoura, não só no público, mas também em seus entes mais próximos. A morte de Charles Dierkop deixa um vazio na comunidade de atores. Ele era um ator de personagens no sentido mais estrito da palavra. Um camaleão que podia encarnar sem esforço qualquer papel e dar vida aos personagens que interpretava. Embora sua carreira tenha sido marcada, seu legado é consolidado. Número 4. Anthony Walker. Consolidam seu legado como um ator talentoso e respeitado, que enriqueceu o mundo do entretenimento por mais de 5 décadas. Número 4. Anthony Walker. O panorama musical dos anos 80 foi vasto e variado, um espaço livre para a experimentação e a criatividade. Entre luz de neon, sintetizadores e ritmos estrondosos, surgiu um som que transcendeu o gênero, The Gap Band. Esse grupo inovador, que surgiu do improvável caldo de cultivo da cena da Igreja Pentecostal de Tulsa, conquistou um nicho único na cena do R&B e do funk. Suas melodias, comoventes, ritmos contagiantes e arranjos inovadores os impulsionaram ao topo das paradas de sucesso no final da década de 1970. O sucesso da banda não se limitou a uma única década. Navegaram habilidosamente pelas tendências musicais em mudança da década de 1980, transitando sem esforço do R&B, funk, para o pop mainstream. Sua música transcendeu as barreiras do gênero e atraiu uma base de fãs diversificada. Cativados por sua energia contagiante e seu som atemporal, continuaram lançando álbuns que definiram o gênero até bem entrada a década seguinte. Seu legado ficou garantido como um dos grupos mais influentes de sua época. Uma figura fundamental na história da banda Gap foi Anthony Walker, que se juntou ao grupo em 1979, conhecido carinhosamente como Baby Gap. As contribuições de Walker se estenderam muito além de seu papel como intérprete. Ele era um dançarino e coreógrafo experiente, e sua presença enérgica no palco trazia uma dimensão visual inegável às performances ao vivo da banda. A influência de Walker não se limitava ao palco. Ele também desempenhou um papel na composição de músicas, o que consolidou ainda mais seu lugar como uma força criativa vital dentro do grupo. Infelizmente, a notícia do falecimento de Anthony Walker surgiu em março de 2024. As circunstâncias que cercaram sua morte ficaram envoltas em um véu de silêncio por vários dias. Enquanto isso, a banda anunciou seu falecimento em suas plataformas de redes sociais no dia 8 de março. Quando o TMZ entrou em contato com eles, a família confirmou a morte de Walker e revelou que ele havia sucumbido a complicações decorrentes de uma cirurgia recente. Os detalhes específicos sobre a cirurgia e a natureza das complicações não foram revelados, o que deixou uma sensação persistente de perguntas sem resposta. Número 5. Fritz Weber. O falecimento do ator alemão Fritz Weber no dia 25 de março de 2024 pareceu passar despercebido para muitos espectadores americanos. Embora alguns meios de comunicação tenham mencionado sua morte, não foi uma manchete importante. Isso pode parecer surpreendente à primeira vista, considerando que Weber teve uma carreira de sucesso que durou décadas. No entanto, há uma explicação simples. A maior parte do seu trabalho recente foi em produções europeias. Mas aqui está a reviravolta. Interessante. Weber, na verdade, teve um papel em um filme americano muito famoso, um que muita gente nos Estados Unidos reconheceria. Protagonizou ao lado de Liza Minnelli o clássico Cabaré, filme que ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. Weber tinha 82 anos quando faleceu. Infelizmente, em 2023, ele foi diagnosticado com uma doença grave chamada sepse. Uma infecção no corpo inteiro que pode ser fatal após o combate à doença. Durante um tempo, ele foi internado em um centro de cuidados paliativos e, infelizmente, sucumbiu a isso, deixando para trás seu irmão, esposa e filhas.
Embora o público americano possa não estar familiarizado com seu trabalho mais recente, em seu país natal, a Alemanha, Fritz Weber era uma grande estrela. Em seu país natal, na Alemanha, Fritz Weber era uma grande estrela. Ganhou múltiplos prêmios por sua atuação e até protagonizou vários programas de televisão de longa duração que foram transmitidos em mais de 100 países na Alemanha. Foi considerado um ícone cultural. Alguém que teve um impacto significativo na indústria do entretenimento. Número 6. Willoughby G. C. Clarke. O mundo da música perdeu W.C. Clarke, o padrinho do Austin Blues, em 2 de março de 2024. Ele deixou uma marca no blues de Austin, Texas. Clarke, que viveu uma vida plena de 84 anos, deixou uma marca inegável na cena do blues, especialmente em sua cidade adotiva, Austin, Texas. Clarke não foi apenas um intérprete. Ele foi um mentor que desempenhou um papel fundamental na formação das carreiras de outros artistas de blues. Um de seus alunos mais famosos, o lendário Stevie Ray Vaughan. Sem a orientação e a influência de Clarke, o mundo talvez nunca tivesse sido testemunha da brilhante interpretação na guitarra e da voz emocionante de Stevie Ray Vaughan. A própria jornada musical de Clarke começou com as profundas raízes de sua família na música gospel. Crescendo cercado por sons emocionantes, ele se inclinou naturalmente para o blues, aperfeiçoando suas habilidades tanto na guitarra quanto no baixo. Sua paixão pelo gênero o levou a tocar com várias bandas de blues antes de formar a sua própria. Banheiro. Revisão de Clarke, Blues. Essa banda se tornou um marco da cena musical de Austin, cativando o público com sua energia crua e sua dedicação à tradição do blues. A dedicação de Clarke ia além de tocar sua própria música. Ele era um mestre de coração que compartilhava seu conhecimento e paixão com os músicos em ascensão. Sua influência em Stevie Ray Vaughan é apenas um exemplo do legado que ele deixa. Em uma entrevista de 1998, Clarke compartilhou sua filosofia sobre a criação de música verdadeiramente grandiosa. Ele enfatizou a importância do respeito, o respeito pela forma de arte, o respeito pela história do blues e o respeito pelos músicos que abriram o caminho. Acreditava que estudar a rica história do gênero e aprender com os mestres era essencial para qualquer aspirante a músico de blues. Ele continuou se apresentando até aos 80 anos. Ele se apresentava regularmente e até mantinha uma residência em um popular local de música em Austin, chamado G-Jukes. Apenas 2 semanas antes de sua morte, ele subiu ao palco para sua última apresentação, deixando ao público uma lembrança inesquecível de seu talento e dedicação. Embora o câncer tenha acabado levando sua vida pouco depois do diagnóstico, o legado de W.C. Clarke vai muito além disso. Ele foi um músico, um mentor e um verdadeiro padrinho do blues de Austin, que inspirou gerações com sua música e sabedoria. Clarke vai muito além disso. Ele foi um músico, um mentor e um verdadeiro padrinho do blues de Austin, que inspirou gerações com sua música e sabedoria. O mundo pode ser um pouco menos emocionante sem ele, mas sua influência no blues continuará ressoando nos anos que virão. Número 7. Pamela Salem. Pamela Salem, uma atriz britânica que apareceu em muitos programas de televisão populares, faleceu em fevereiro de 2024, aos 80 anos. A carreira de Salem abrangeu décadas e incluiu papéis em programas icônicos como Doctor Who, Yesterday e The Professionals. Também ocupa um lugar único na história de James Bond. Embora haja muitos atores e filmes de James Bond, alguns são considerados oficiais e outros não. Salem interpretou a senhorita Moneypenny em um desses filmes não oficiais de Bond, Nunca Diga Nunca Mais, estrelado por Sean Connery. Acontece que o próprio Sean Connery recomendou Salem para o papel depois que eles já tinham trabalhado juntos em outro filme. Salem inclusive disse que estaria disposta a voltar a interpretar a Moneypenny, mas só se escolhessem o James Bond certo. Ela era uma grande admiradora da interpretação de Bond feita por Sean Connery. Embora não houvesse mais filmes de Connery Bond, a carreira de Salem continuou a prosperar. Ela até emprestou sua voz a projetos tão recentes quanto em 2019, retomando um papel de Doctor Who. Embora os detalhes que cercaram sua morte não tenham sido amplamente divulgados,
O legado de Pamela Salem continua vivo através de seu trabalho em muitos programas de televisão e filmes queridos. Número 8. Leonor Coppola. Eleanor Coppola, esposa do famoso diretor Francis Ford Coppola, faleceu em abril de 2024, aos 87 anos. Mas ela não era apenas uma esposa. Eleanor era uma cineasta talentosa. Ela fez documentários que capturaram a ação nos bastidores dos filmes dirigidos pela sua família. Talvez você conheça sua obra mais famosa, Corações de um Apocalipse de Cineasta. Este documentário mostrou os desafios malucos que aconteceram durante as filmagens do filme do seu marido, Apocalipse Now, assim como as inundações, os cenários destruídos e até mesmo o infarto de um ator. Eleanor não parou por aí. Ela fez documentários sobre filmes dirigidos pela sua filha, Sofia Coppola, e até dirigiu alguns de seus próprios filmes. Além disso, escreveu livros sobre cinema e sobre sua própria vida. Ela fez documentários sobre filmes dirigidos pela sua filha, Sofia Coppola, e até dirigiu alguns de seus próprios filmes. Além disso, ela escreveu livros sobre cinema e sobre sua própria vida. Em suas últimas memórias, ela refletiu sobre sua vida incrível e disse que era até melhor do que jamais sonhou. A história de Eleanor Coppola é uma inspiração. Ela era uma pessoa criativa que encontrou sua paixão na família. Seu trabalho continuará sendo apreciado pelos amantes do cinema por muitos anos. Número 9. Ojeda Simpson. Ojeda Simpson, uma ex-estrela do futebol americano, cuja vida se tornou sinônimo de controvérsia. Faleceu em 10 de abril de 2024, aos 76 anos. A história de Simpson foi complexa, marcada por incríveis conquistas atléticas, uma carreira de sucesso como ator e uma batalha legal muito divulgada. Ele já foi um atleta célebre, amplamente considerado como um dos melhores corredores da história da NFL. Depois de se aposentar do futebol, ele se dedicou à atuação e apareceu em vários filmes e comerciais. No entanto, a vida dele deu uma reviravolta dramática em 1994, quando sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e seu amigo Ron Goldman foram encontrados mortos. Simpson se tornou o principal suspeito, e o julgamento que se seguiu virou um espetáculo midiático que cativou o mundo. O julgamento em si foi um processo longo e emocionante que durou quase um ano. No final, Simpson foi absolvido dos assassinatos. Um veredicto que gerou indignação e debate. Muitos sentiram que o sistema de justiça havia falhado, em particular a família de Nicole Brown Simpson. Gloria Allred, advogada que representou a família Brown Simpson. Ele expressou esse sentimento ao saber da morte de Simpson. Não choro por O'Hara Simpson, afirmou. Choro por Nicole Brown Simpson e sua família. Seus últimos anos foram marcados por uma vida mais tranquila, mas a sombra do processo nunca desapareceu completamente. A morte dele, embora não tenha sido inesperada devido a uma batalha contra o câncer, ressuscitou as discussões sobre o caso de alto perfil e o impacto duradouro que teve nas famílias envolvidas. Embora alguns possam se lembrar de O.J. Simpson por sua destreza atlética, para outros, seu legado estará sempre entrelaçado com os trágicos eventos de 1994. Número 10. Adrian Schiller. Adrian Schiller, um ator inglês com uma carreira de mais de 30 anos, faleceu em 3 de abril de 2024, aos 60 anos. Embora a causa da morte dele não tenha sido divulgada, Schiller deixa uma filmografia cheia de papéis memoráveis. Muitos espectadores podem reconhecê-lo pelo seu trabalho no drama histórico da Netflix, The Last Kingdom, onde interpretou Alderma Etheliel durante 3 temporadas. Mas o talento de Schiller brilhou tanto na tela grande quanto na pequena. Apareceu em filmes como Sufragete, ao lado de Meryl Streep, o drama vencedor do Oscar, The Denise Gale, e a nova versão em live action de A Bela e a Fera. Na televisão, ele teve papéis na série Maestra Vitória e no drama de ficção científica produzido por Ridley Scott, Raised by Wolves. Esses são apenas alguns dos momentos marcantes de uma carreira longa e bem-sucedida.
Schiller também participou de filmes como Bright Star, A Little Chaos, Son of God de Mercy, assim como em programas de televisão como Doctor Who e Censor. A morte de Adrian Schiller é uma perda para a comunidade de atores. Sua filmografia variada mostra seu talento e sua capacidade de dar vida a personagens de diferentes gêneros e épocas.